Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. Tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Amém? Aleluia. Olá, tudo bem? Nós estamos estudando os personagens da Bíblia e tirando de cada história alguns princípios para a nossa vida de hoje. E eu quero convidar a você a fazer uma reflexão comigo sobre a vida de Daniel. Daniel, ele foi levado para a Babilônia de Jerusalém. Logo depois que Nabucodonosor destruiu essa cidade, levou alguns jovens para a Babilônia para ser treinados, educados no palácio, para que pudesse servi-lo, para que pudesse ser conselheiro dele ali. Mas lá no palácio, eles deveriam viver como o rei determinasse. Deveria comer o que o rei determinava para eles comerem, deveria viver de tal forma como se fosse um babilônico.
Mas Daniel, ele se recusou a alimentar do jeito que era servido os alimentos na mesa do rei. E ele pediu então para que fizesse um teste com eles, para que ele pudesse passar um período alimentando só de frutas, legumes e para ver o resultado. E sabe o que aconteceu? Depois de algum tempo, Daniel compareceu diante do rei e ele percebeu nitidamente que Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais sábios do que os outros que alimentaram das iguarias da mesa do rei. O que eu quero chamar a atenção para você não é o fato de Daniel ter recusado de comer o alimento que o rei estava servindo. É como que Daniel e seus amigos tomaram a posição de manter a sua identidade espiritual e de fazer as coisas da forma que Deus agrada. Eles não estavam simplesmente recusando alimento, eles estavam recusando a ser como os babilônicos. Eles queriam continuar servindo Deus Altíssimo do céu, o Criador desse mundo. É isso que Daniel estava decidindo. E olha, no período que ele passou na Babilônia, ele manteve essa identidade, ele buscou a Deus, ele não se envergonhou. Daniel, ele tinha tudo, ele tinha riqueza, tinha posição, tinha honra, e ele poderia ter deixado tudo isso e ter vivido como um babilônico. Não, mas ele decidiu servir a Deus, ele decidiu andar na contramão do mundo. Isso mesmo, Daniel decidiu viver na contramão do mundo. Porque o mundo nos ensina a pensar em nós mesmos. É a forma que conjuga o verbo aqui em português. Eu, tu, ele. É colocar o eu em primeiro lugar. Mas Daniel não estava preocupado com eu, não estava preocupado com ele estava preocupado com Deus. É conjugar da forma correta, é colocar Deus em primeiro lugar. Daniel fez isso. Ele colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Buscar Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Amar o próximo como a ti mesmo. E depois que vem o eu, que somos nós. E Daniel decidiu viver diferente dos outros. E hoje também nós somos treinados no mundo a pensar em nós mesmos. Pensar em nossa casa, pensar no nosso carro, pensar no meu trabalho, pensar na minha profissão, pensar na minha família e não olhar para o próximo. E tampouco olhar para Deus. Deus lá em último lugar. Andar na contramão do mundo é enquanto as pessoas estão buscando honras para si, nós devemos buscar honras para Deus. Adorar a Deus, assim como Daniel fez. Daniel adorava a Deus, mesmo num lugar tão difícil, onde havia tantos deuses, tantos ídolos, mas ele decidiu manter firme, adorando o Deus Criador dos céus e da terra. Daniel, ele foi lançado na fornalha ardente por ter tomado a posição do lado de Deus. Sabe, amigos, o que eu quero dizer para você é que o mundo de hoje, que nós vivemos, ele quer nos condenar. O mundo de hoje, ele quer nos lançar na fornalha ardente. Olha só, se você não fizer do jeito que todos estão fazendo, você vai ser exceção, você vai ser diferente, você vai ser o patinho feio, você vai ser o discriminado. Então não vale a pena. Mas não, Daniel decidiu ficar firme do lado de Deus. E assim também devemos fazer. Ser como um lírio no meio do lamaçal, exalar o perfume mesmo no meio da lama que nós vivemos hoje. E mesmo se você estiver lá na fornalha, Deus vai livrar você, assim como livrou Daniel. Eu sei que você pode estar na fornalha do fogo ardente, das dívidas, das dificuldades, problema familiar, mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus está com você, porque você está na contramão do mundo, você está colocando Deus em primeiro lugar. É certo que o inimigo fica irado, mas também é certo quando o servo de Deus se dobra em joelhos aqui na terra e busca a força de Deus, a presença de Deus, o milagre acontece. O próprio Jesus vem estar com você. O milagre acontece. As hostes do mal se estremecem, porque você está do lado certo, você está do lado de Deus. Enquanto as pessoas estão querendo adorar o dinheiro, adorar a roupa, adorar o carro, no mundo que nós vivemos hoje, faça como Daniel. Adore a Deus e viva uma vida plena para Ele.
forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Oh Deus, tu és o meu Deus forte, meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Meu nome é Evaldo de Oliveira, nascido no Rio de Janeiro. Vim para Vitória, novo ainda, aos 15 anos de idade, e comecei a trabalhar na minha profissão, torneiro mecânico, até que cheguei numa grande indústria de bebidas, ganhando muito bem até, mas senti assim que algo estava faltando na minha vida. Até que eu me casei e comecei a estudar a Bíblia, porque a minha esposa era adventista. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, não deu vontade de parar mais. Eu ganhava muito bem no emprego que eu trabalhava, mas devido à escala que eu trabalhava, eu tinha que deixar por causa do sábado. Praticamente foi acabando tudo que eu tinha conquistado. E eu morei num lugar que eu não gostaria de aconselhar ninguém a morar no lugar que eu morei. Interessante que nesse período em que eu estava nessa situação, muitas pessoas queriam me ajudar. Mas eu não via que eu precisava de ajuda, porque tudo que eu precisava eu tinha, que era Cristo. E a minha esposa, por ela ser muito compreensiva, nós moramos nesse lugar. Mas Deus não permitiu que eu ficasse muito tempo.
Então eu consegui um novo emprego. Chegando lá, devido a muitas dificuldades já para conseguir emprego no sábado, eu falei porque era questão da sexta-feira à tarde. Ele falou assim que eu poderia fazer o meu horário. E ali eu consegui aprender muita coisa. Deus, então, Ele tomou uma outra providência. Existia uma pessoa de uma localidade que todas as vezes que ele vinha trazer o trabalho para mim, ele insistia que eu tinha que trabalhar na sua cidade. Até que um dia eu cheguei para ele e disse assim, olha, você vai ser responsável. Se eu for para lá e ficar em dificuldade, eu não sei o que vai acontecer não. Ele falou assim, não, eu sou responsável, vou arrumar todo tipo de trabalho para você. Aí eu fui trabalhar na cidade serrana de Marechal Floriano. Lá montou-se uma empresa, eu passei a trabalhar 50% de tudo que eu fazia. E se eu trabalhasse dia e noite, mesmo assim eu não dava conta de tanto trabalho que eu tinha. E Deus começou a me abençoar muito. Me abençoando de tal forma que depois eu saí dessa empresa e montei a minha própria empresa. E ela começou a crescer e crescer. Deus me abençoou tanto que eu resolvi fazer alguma coisa. Então, além do dízimo, aquilo que eu devolvia fielmente, eu fiz um pacto com Deus. E as coisas começaram a melhorar muito. Os meus sonhos começaram a se realizar. Querendo ter uma empresa de um porte melhor na cidade de Marechal Floriano, eu procurava por um lugar. Interessante que todos os lugares que eu procurei, eu não encontrei nenhum local que pudesse atender as minhas necessidades para montar a minha empresa. Não tinha encontrado nenhum local, eu ia passando perto de um pátio, aí encontrei com um amigo e perguntei. Ele falou assim, Evaldo, só existe esse lugar aí, mas essa pessoa não aluga, não vende, isso aí fica aí fechado, tentaram arrendar e por ser um lugar muito grande, teria que ser muito caro. E como eu não tinha mais opção, eu perguntei a ele quem era o dono, aí ele falou o nome da pessoa. Eu tinha feito um trabalho para essa pessoa. E como eu tenho prazer naquilo que eu faço, porque eu faço aquilo que eu gosto muito, ele me pediu para poder consertar um defeito que tinha na sua indústria de café, de exportação. E eu então fui lá e consertei algumas máquinas para ele. E ele então pegou o telefone, ligou para mim e ao falar comigo ele disse, por que, Evaldo, que você foi embora sem receber? Eu falei, não se preocupa, o importante é que está funcionando o seu maquinário e isso aí é o que importa. Ele falou, não, mas eu preciso te pagar. Eu falei, não, um dia a gente se encontra por aí. E o tempo passou e eu esqueci. Como eu não tinha outra opção, eu falei, a única coisa que eu posso receber é um não. Então eu não desisti. Até que um dia eu consegui falar com ele. Chegando lá, com medo de receber um não, porque era a última oportunidade. E você deve sempre lembrar de uma coisa, que o fim para você é o começo de Deus. E ele então, no momento em que eu demorava a falar com ele, ele chegou para mim e disse o seguinte, fala logo o que você quer, que eu já sei o que você veio fazer aqui. Aí ele perguntou e falou, eu só tenho uma pergunta para fazer para você. É para você mesmo? Eu falei, sim, é para mim mesmo. E ele perguntou várias vezes, como se quisesse ter a certeza. E quando eu confirmei que era para mim mesmo, ele já estava com a chave no bolso e me entregou nas minhas mãos e disse para mim trabalhar. Eu comecei a insistir, falei, não, mas primeiro a gente tem que saber como é que vai ser, porque eu tenho que saber se eu tenho condições de pagar o aluguel. E ele virou para mim e disse assim, e quem é que está falando em aluguel? Pega a chave e vai lá e arruma o local e vai trabalhar. Eu falei, mas como assim? E o aluguel? Ele falou assim, não tem aluguel. Estou mais de 15 anos, eu estou nesse local. Se eu fosse pagar um aluguel hoje, seria pelo menos R$ 5.000 por mês. Ele nunca deixou eu pagar nem energia e nem água. Mas Deus continuou me abençoando. Consegui construir uma linda casa e além da casa,
que Deus me deu a oportunidade de construir e presentear minhas filhas, toda imobiliada. Consegui realizar o sonho das minhas filhas, que foi o casamento delas. Ainda Deus me deu a oportunidade de dar a elas de presente um carro novo para cada uma delas. E ainda assim, me deu a oportunidade de comprar um carro novo para mim também. Como testemunho na minha própria vida, porque quem eu era e quem eu sou, o que eu tinha, o que eu tenho. Os bens materiais, para mim, não são nada. Tudo para mim é Jesus. Como Ele nunca desistiu de mim, eu nunca irei desistir dele. Espero que um dia, mesmo distante de tudo que sou e que tenho aqui na terra, que eu viva eternamente com Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. Tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio.
ti, pois eu me escondo em ti. Amém? Aleluia.